Ciro Gomes, pré-candidato do PDT à presidência da República, disse que é contra a privatização da Petrobras, pois ela prejudicaria os brasileiros. Segundo Ciro, se a petroleira for vendida pelo governo atual, ele tomará de volta, caso assuma o Planalto. Pelo custo em real, aqui, eles cobram pelo preço do dólar lá fora. Então veja, se o petróleo partir para $80, a gasolina vai para R$ 15. São duas as razões. Fazer a Petrobras ser a queridinha dos estrangeiros para vender e fazer o povo brasileiro odiar a Petrobras, encerrando o amor e o respeito que nós sempre tivemos por essa grande corporação brasileira, que são milhares de trabalhadores brasileiros que recebem real. Se venderem, eu tomo de volta. A declaração foi dada em live feita nas suas redes sociais. Ciro citou também a alta nos preços dos combustíveis. Posso continuar? Augusto, diga. É o seguinte, ele nunca foi lá. Nunca foi a Petrobras. Ou se foi para pedir algum favor. Ele não sabe que já foi privatizado aí as subsidiárias lá da Petrobras, não sei como é que se chama isso, as empresas ligadas à Petrobras, Petrobras isso, Petrobras aquilo, que eram só um cofre a explorar. Ele não sabe que aquilo era um ninho de ratos ali cercando e roubando. Foram privatizados, fazem alguma falta? Ele vai pegar de volta? Então, só para concluir, o Ciro não precisa de adversários. Basta que ele comece a falar e ele se derrota. Diga, Fiuza. O Ciro Gomes ele é um personagem folclórico, né? Ele quis se tornar um personagem folclórico porque ele até tinha gabarito, né? Ele serviu como ministro da Fazenda durante a implantação do Plano Real e fez até um bom trabalho. Ele tinha gabarito, mas ele é muito ambicioso. Né? Ele se associou num determinado momento aí com o Roberto Mangabeira Unger, que é um filósofo assim, um pouco onipotente, meio delirante. E o Ciro Gomes descobriu esse outro ofício, que é você criar uma retórica salvacionista. Né? Ele gosta muito de ser uma ONG, né? Ele não tem, ele agora está no PDT do Brizola, não sei o quê, mas você olha a trajetória dele, já teve em tudo quanto é lugar. Né? Não tem um ideário, não tem uma doutrina. Ele descobriu, por exemplo, né? se o Lula virar presidente e ele não tiver um cargo, ou isso não o promover de alguma maneira politicamente, ele vai começar a trazer um ideário oposto a isso, né? Com toda certeza. E de vez em quando ele faz isso. Ele vai lá e diz que o Lula não presta, e depois ele afaga. Né? É isso, ele quer ser um personagem, um eterno presidenciável. Isso lhe dá uma vida até interessante, até emocionante. Né? Tem aí grupos de pessoas um pouco distraídas que o seguem. Né? Na hora das eleições ele aparece como a terceira via. Isso é tudo uma literatura, né? Uma má literatura. Não tem exatamente, absolutamente nenhum princípio identificável no Ciro Gomes. Ele tem bravatas, ele tem frases. Eu vou lá e pego, eu recebo o Sérgio Moro à bala, eu sequestro o Lula para não prender. Ele é um frasista, né? O Ciro Gomes é um frasista. Diga, Ana. Eu acho que tudo que deixa o Estado hipertrofiado, como é o Estado brasileiro, o brasileiro acho que está se educando muito nesse sentido, né? Chega de Estado, o Estado com a mão no meu bolso, com a mão no meu caminho de empreendedor, com a mão nos impostos, com a mão em absolutamente tudo, agora com essa agenda aí progressista, com a mão nos filhos, na família, o que tem que ensinar, políticas de gênero, etc., etc. E você ir contra um Estado, a diminuição do Estado, acho que o brasileiro ele vai até 2022, o brasileiro está se educando bastante em relação ao tamanho do Estado super, hiper, né, atrofiado. Tanto é que vimos, né, os milhões de pessoas aí nas ruas com essa paixão pela política, com essa paixão por viver, por respirar, por discutir política. Então, esse tipo de ameaça do Ciro Gomes é o que o Augusto disse, deixa falar, porque é na mesma linha, né, do tomar de volta, é na mesma linha aí do José Dirceu, né? Nós não vamos vencer a eleição, nós vamos tomar o poder que é diferente.
se as eleições seguirem um caminho justo, um caminho correto, um caminho auditável, digamos assim, um caminho onde o seu voto será considerado exatamente o seu voto, acho muito difícil esse tipo de discurso vencer 2022. O brasileiro entendeu que quanto menos o Estado na vida dele, melhor vai ser a sua vida. Zé. É a receita prática de uma fake news. Pega-se uma meia-verdade, joga emoção e uma frase de efeito. Eu tomo de volta. Para quê? Tomar o quê? Se não é do Brasil essa Petrobras que ele próprio disse, né? A Petrobras, ela pratica os preços internacionais do petróleo, porque ela tem responsabilidades, já que se trata de uma empresa que tem ações na Bolsa. Então, ela precisa de critérios de funcionamento e regras, né? Agora, uma coisa que ele não toca, que a fake news não toca na raiz do problema, é que realmente o Brasil precisa de quebrar o monopólio. Privatizar simplesmente não resolve. Pode até piorar, porque aí nós estaremos nas mãos de um dono de monopólio de iniciativa privada e não. Hoje nós estamos sofrendo um monopólio estatal, né? A gente tem que pagar apenas os salários extraordinários dos funcionários, diretores e gastos da Petrobras. Gastos esquisitos, de construção de sede onde não tem sede, de construção de um prédio num terreno onde o prédio vale mais do que o terreno e o aluguel do terreno é um absurdo. Esse tipo de coisa. Nós estamos pagando com o preço dos combustíveis, né? Primeiro tem que quebrar o monopólio. E a partir do momento em que estivermos aqui com várias exploradoras, né? Refinarias, e o transporte já está e a distribuição já estão privatizados, então, primeiro quebrar o monopólio, abrir o mercado para outras empresas e depois, com muita naturalidade, vender a Petrobras e pronto. Antigamente, o petróleo era um assunto muito importante, que diria estratégico. Hoje eu diria que é a internet, nem por isso a internet tem a Interbrasil, Interbras. Não tem, sabe? Devia ter, mas não tem, porque agora, se o assunto for estratégico, seria o caso de uma internet estatal. Eles estão até tentando, vão criar o leilão do 5G, trata disso e prevê uma internet privada, ou seja, para o governo, para os bancos e tal, mas não é uma nova estatal, é o governo tendo dentro dele um próprio gestão da sua internet, o que é muito próprio. Mas o petróleo, ele está aí em vias de ser muito reduzido ou acabar a gasolina e tal. Em 1930, várias montadoras já não produzirão mais carros, nem a álcool, nem a diesel, nem a gasolina. Esta é a tendência, não significa que será assim. Então, isso aí é uma fake news com todo o seu receituário, né? Um pouquinho de verdade, muita emoção e a frase de efeito. Eu tomo de volta. Bravata.